Como aumentar as chances de ter seu visto de trabalho para Portugal aprovado em 2026? O guia completo. Pessoal, todos os dias eu atendo no escritório clientes que querem ir para Portugal com visto de trabalho, que buscam a nossa assessoria, e também clientes que já fizeram seus pedidos de visto sozinhos e que agora tiveram uma negativa, eventualmente do consulado, e querem contar com o nosso auxílio para fazer um recurso, uma reclamação ou alguma outra medida para buscar uma reversão desse entendimento do consulado. E isso faz com que a gente tenha bastante prática e bastante experiência no que o consulado exige e com que o consulado às vezes implica um pouco mais. Então esse é o guia completo que a gente vai trazer todas as principais informações e principais requisitos para que você aumente as chances de ter seu visto de trabalho para Portugal aprovado. E fique atento até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre o principal motivo que tem levado o consulado a negar alguns vistos de trabalho para Portugal. Então vamos lá, tratando primeiro sobre os requisitos desse visto. É muito importante que a gente lembre que quando você quer pedir um visto de trabalho, o primeiro requisito é que você deve ter um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho com um empregador em Portugal. E qual que é a diferença entre esses dois documentos? O contrato é um documento que já cria um vínculo jurídico entre você e o empregador. Já a promessa de contrato de trabalho é um documento pelo qual o empregador se compromete a te contratar num momento futuro, geralmente quando você estiver em território português. Então, via de regra, a gente verifica que os empregadores preferem que se faça uma promessa de contrato de trabalho e não um contrato propriamente, para que não se crie uma vinculação muito grande antes de você já chegar em território português. Um outro requisito que também é muito importante é a duração do seu contrato ou da sua promessa de contrato de trabalho. Via de regra, não se aceita num visto de residência para Portugal que você tenha um contrato com uma duração inferior a 12 meses. E por que não? Porque se a duração for inferior a 12 meses, pela legislação portuguesa, o que seria mais adequado seria um visto de estada temporária, que é para quem não quer residir em Portugal. Só que se sua intenção é efetivamente residir no país, você precisaria ter um contrato com uma duração superior a 12 meses. E aí entram algumas questões. Primeiro, um contrato com exatamente 12 meses, ele serve ou não? Eu já ouvi relatos de alguns colegas que receberam notificações do consulado para modificar contratos porque a duração estava exatamente 12 meses e o consulado entendeu que o correto seria pelo menos 12 meses e um dia. É uma situação um pouco caricata, um pouco estranha, né? Mas desde que eu ouvi esses relatos, qual que tem sido a minha orientação aos clientes? Olha, vamos fazer contratos com pelo menos 13 meses de duração, é o ideal. Outra coisa muito importante também em relação ao prazo. Cabe utilizar um contrato sem termo, um contrato sem prazo para acabar? Ou o ideal é que a gente tenha um contrato com uma duração determinada, um contrato de 13, 14, 15 meses? No meu modo de ver, o ideal é que seja um contrato com um prazo determinado. E por quê? Porque eu também já tive aqui alguns relatos de colegas que fizeram pedidos de visto com contratos sem prazo para acabar e o consulado falou, olha, precisa ser um contrato com prazo específico e com uma duração superior a 12 meses. Então, considerando isso, no meu modo de ver, a opção mais segura é que seja um contrato com prazo determinado e duração superior a 12 meses, pelo menos 12 meses e um dia. Só que eu já fiz aqui, em alguns casos, pedidos de visto com contratos sem prazos específicos, sem prazo determinado, como se fala às vezes em Portugal, contrato sem termo certo. E eu nunca tive problema com isso, especificamente. Mas tendo em vista que a gente está aqui em contato diário com diversos colegas e alguns já relataram que tiveram problemas com esse tipo de situação, eu entendo que o ideal é que se coloque um prazo determinado. Mas enfim, em algumas situações as empresas não se colocam tão abertas a modificar os seus contratos. Então, por conta disso, eu faço alguns pedidos de visto que são contratos sem um prazo determinado e que ainda assim não tive problema até então. Uma outra questão importante, quando que a gente vai colocar o início e o fim do contrato? Qual vai ser a validade específica desse contrato? No meu modo de ver, o ideal é colocar da seguinte maneira, que o contrato ou a promessa de contrato de trabalho vai começar a produzir os seus efeitos a partir do momento em que você tiver a aprovação do seu visto de trabalho. E por quê? Porque a gente não tem como ter certeza de quando o consulado vai fazer a análise e a devolução do seu pedido de visto. Então, por conta disso, vamos supor que a gente coloque uma data específica no seu contrato. Que se coloque que o seu contrato vai começar daqui a 80 dias.
Só que suponha que seu visto demore 120 dias para ficar pronto. Seu visto vai ficar pronto depois daquilo que você colocou no seu contrato. Isso pode ser um pouco problemático e, a depender da situação, isso pode até mesmo levar o consulado a te notificar para alterar o prazo de início de validade do seu contrato. Então, por conta disso, no meu modo de ver, o ideal é colocar que o contrato vai ter uma validade de X meses, 13, 14, 15, e que essa validade vai se iniciar com a aprovação do visto adequado para que você possa residir em Portugal. Essa é a maneira mais segura de se fazer a previsão do termo do seu contrato, do prazo de duração dele e do início da vigência dele, na minha visão. Outra questão muito importante também, salário ou ordenado, como costuma se falar no português de Portugal. Seu salário precisa ser de pelo menos 920 euros, que é o salário mínimo de Portugal atualmente. E se você estiver vendo esse vídeo já em 2027, por exemplo, aí o seu salário vai precisar ser pelo menos um mínimo português vigente naquele momento. Por que isso é importante? Tem muita gente que vai falar bem assim, Gabriel, é óbvio que precisa ser pelo menos salário mínimo português, não tem como receber menos que o mínimo. E na verdade tem como sim. Se você tiver um contrato, por exemplo, de meio expediente, você pode receber uma remuneração inferior ao mínimo. Por isso é importante a gente lembrar que um contrato de meio expediente que te pague menos que o mínimo português não serve. Você precisa receber pelo menos o salário mínimo português para fazer o seu pedido de visto. E se o seu contrato preenche esses requisitos, via de regra, você vai ser elegível ao visto de trabalho ou visto D1. Agora, é importante que a gente lembre que você também vai precisar de outros documentos. Você vai precisar do PB4, que é uma espécie de seguro-saúde público e que se pede por meio da plataforma do gov.br. Você também pode utilizar um seguro-saúde particular, se você preferir, porque o PB4 tem demorado um pouco recentemente. Então, algumas pessoas têm preferido o seguro-saúde particular, o seguro-viagem também que se fala. Você também vai precisar emitir os seus antecedentes criminais e fazer o seu apostilamento. E vai precisar emitir uma série de formulários e fazer as suas assinaturas para que você possa solicitar efetivamente o seu visto. Mas as questões principais do contrato são aquelas que eu falei anteriormente. Só que o que tem levado o consulado a negar pedidos de visto? E essa é uma questão muito importante. O consulado observou que aconteceu uma questão nos últimos anos. Tem se tornado cada vez mais comum que empresas vendam contratos de trabalho falsos para que pessoas façam seus pedidos de visto. Isso é um grande problema, isso é uma fraude gigantesca. Eu não sei dizer exatamente ainda, mas imagino que já tenham pessoas sendo investigadas e até mesmo presas em Portugal por conta desse tipo de fraude. E eu não preciso nem dizer que isso pode atrapalhar no seu pedido de visto, caso você faça um pedido sem um contrato verdadeiro, com um contrato falso emitido por uma dessas empresas. E o consulado, como que ele consegue identificar que alguns contratos são falsos? Eles têm acesso a algumas informações de determinadas empresas, informações financeiras dessas empresas, sabem que não são empresas que têm uma capacidade financeira muito grande, só que ao mesmo tempo essas empresas estão vendendo contratos de trabalho para centenas ou até mesmo para milhares de pessoas que fazem pedidos de visto. Isso é uma conta que não fecha. Uma empresa que tem um caixa baixo e que contrata vários funcionários é algo suspeito, para dizer o mínimo. Então, por conta disso, o que o consulado tem feito em algumas situações? O consulado tem enviado notificações para pessoas que fizeram pedidos de visto para que elas comprovem que a empresa efetivamente tem capacidade de contratá-la, que aquela pessoa efetivamente pode entrar no quadro de funcionários daquela empresa. Esses são alguns pontos muito importantes que o consulado tem bastante atenção quando ele vai avaliar o seu pedido de visto. Então, se ele verificar que aquele contrato é suspeito, ele pode sim enviar esse tipo de notificação para você, o que pode te trazer graves problemas. No pior dos cenários, pode levar à negativa do seu pedido de visto. Então, a dica de ouro é: não faça um pedido de visto com um contrato falso. Não faça a contratação de uma dessas empresas que emite um contrato de trabalho falsificado, fraudulento, para fazer o seu pedido de visto. Faça o seu pedido de visto com um contrato fidedigno, com um contrato verídico e correto. Um outro ponto muito importante também, que muitas pessoas me perguntam: com o visto de trabalho, eu posso levar meus familiares para Portugal? A gente tem que analisar algumas coisas quando a gente vai verificar se você pode ou não levar um familiar. Quando você vai fazer o seu pedido de visto, você pode também pedir o visto para acompanhantes. Só que existem critérios financeiros para isso. O simples fato de você ter o contrato de trabalho não te autoriza a automaticamente levar
acompanhantes, filho, esposa e por aí vai. Então, qual que é o critério financeiro principal? No caso de acompanhantes menores de idade, como o caso de filhos, por exemplo, você vai precisar comprovar que, além do salário mínimo português, você tem pelo menos 30% do salário mínimo para cada acompanhante menor. Então, no caso de um acompanhante, você vai pegar o salário mínimo e vai multiplicar por 1,3, porque aí você vai chegar ao valor que você tem que receber de salário para levar um acompanhante menor de idade. Se forem 2 acompanhantes menores de idade, aí você tem que multiplicar por 1,6, porque é um salário mínimo inteiro mais 60%. E por aí vai. No caso de um acompanhante maior de idade, por exemplo, um cônjuge, marido, uma mulher, você vai precisar comprovar que você tem, além do salário mínimo, 50% do salário mínimo para esse acompanhante maior de idade. Então, por exemplo, se você for levar a sua esposa e também o seu filho como seus dependentes, você vai precisar dos 50% dele e dos 30% do seu filho. Então, você precisaria multiplicar 920 por 1,8. E esse cálculo ele vai aumentando conforme a quantidade de acompanhantes que você pretende levar para Portugal. Mas é sim possível levar acompanhantes, devendo-se observar os critérios financeiros para isso. E essas são as questões principais que você precisa observar quando você vai fazer um pedido de visto para Portugal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e também de se inscrever no canal. E se você tiver algum conhecido que também tem interesse no visto de trabalho para Portugal, não se esqueça de compartilhar o vídeo com ele. E se você tiver interesse em contar com o apoio da nossa equipe, pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail que estão aqui na descrição do vídeo.